Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Aqueles que assistem pelo YouTube, este programa é um programa de TV que nós fazemos em Imperatriz, Maranhão, para a TV Cidade Esperança, a TV da Assembleia de Deus de Imperatriz. E este programa já tem aí 12 anos de existência. Assim que começou a TV, nós começamos também este programa. Então você assiste também pelo YouTube. Se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, basta entrar em contato conosco. Você vê aí o nosso telefone, o nosso WhatsApp, vê aí nosso e-mail e você nos convida e estaremos aí com você. Se for longe de Imperatriz, nós moramos em Imperatriz, Maranhão. Aqui tem a TAM, tem a Gol, tem a 7, tem a Azul. Então você nos convida e estaremos aí. Se for pertinho, nós vamos no nosso veículo mesmo. Nós fazemos palestras sobre Escola Bíblica Dominical, um curso para professores. Fazemos também palestras para casais, para família, para jovens. Fazemos palestras também sobre missões e também palestras sobre dons do Espírito Santo. Dentro do assunto família também fazemos um trabalho específico para idosos. Você pode ver aí um trecho. Recentemente nós fizemos um trabalho específico assim para idosos em Ananindeua, no Pará. E ali nós fizemos depois para casais, depois para família em geral, para jovens também. E ali foram 180 pessoas que foram curadas. Então sempre nós ministramos curas em todas essas palestras e Jesus tem curado muitas pessoas. Também tem havido salvação de almas, batismos no Espírito Santo, libertação e principalmente então muitas curas têm acontecido. Vamos então à nossa lição. Nós estamos nesse trimestre então estudando nas revistas da CPAD com o tema O Começo de Todas as Coisas. Estudos sobre o livro de Gênesis. Nós temos aí como comentarista da CPAD o pastor Claudionor Correia de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título Bênção e Maldição na Família de Noé. Nós estamos então no quarto trimestre de 2015. Por que bênção e maldição na família de Noé? Nós vamos ver que bênção é quando um pai de família chama os seus filhos e ele vai então dar a bênção a esses filhos, visando que aquilo que ele disser aconteça. Então, coisas boas que são faladas. Hoje a linguagem que se usa por aí são profetizadas. E no caso aqui de Noé foi exatamente o que ele fez, porque aquilo que ele falou foi aquilo que aconteceu exatamente com seus filhos. No caso aqui, então, nós vamos ver que existem as bênçãos que Noé dá sobre Sem e também sobre Jafé. E nós vamos ver que maldições, aquilo que é falado de ruim a respeito do futuro de algum dos filhos. Então aqui Noé direcionou uma maldição sobre o seu filho Cã. E nós vamos ver que não foi dito aqui que ele falou sobre Cã especificamente. Por quê? Porque sempre que se ministra bênção ou maldição sobre alguém, então está implícito que toda a sua família receberá aquilo. Então vai passando de pai para filho. Assim como a aliança. A aliança é feita entre os cabeças de aliança, mas vale para todos os descendentes dessa aliança. Por isso que Davi manda chamar depois Mefibosete, que é filho de Jonatas, para usar de misericórdia com ele. Dá para ele as terras, que era do seu pai, convida-o para almoçar à sua mesa todos os dias, porque ele tinha uma aliança com Jonatas, e a aliança passa de pai para filho. Assim também aqui a bênção e a maldição. O pai chamava e aplicava então as bênçãos e maldições. No caso de Isaac, nós vamos ver isso claramente. Ele chama os seus filhos e vai então dar a bênção e
a outra parte que ele vai dar já não é mais uma bênção, porque não sobrou bênção para o outro. Então o filho mais velho levava então as bênçãos, e os filhos mais novos acompanhavam essas bênçãos, agora em menor grau, sempre dependendo do irmão mais velho, o primogênito. Era assim que era feito. E se algum filho fosse desobediente, então ele alcançaria apenas as maldições. Na lição de hoje, como nós vamos ver, Noé queria abençoar Sem e Jafé e queria amaldiçoar Cã e seus descendentes. No caso, então, ele já fala logo ao filho de Cã, que aqui é Canaã. Então, o texto áureo está em Gênesis 9, 26 e 27, que diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja de Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja de Canaã por servo. Então, a maldição que Noé lança sobre o seu filho Cã, que passa para o seu filho Canaã, é uma maldição que diz que ele vai servir aos seus dois irmãos. Vai tanto servir a Sem como a Jafé. E a bênção que ele lança sobre os dois filhos, Sem e Jafé, diz que Sem, então, como é o primogênito, vai herdar as promessas, as terras, que naquela época era a maior virtude, a maior bênção. Então ele vai herdar, e o Jafé vai habitar junto, está recebendo uma bênção que vai habitar junto, e diz que ele vai então habitar toda aquela região, vai se espalhar por toda aquela região, o Jafé. E então Canaã, que já é filho de Cã, e toda a sua família vai ficar servindo, não vai ser dono, vai ser servo, tanto de Sem como de Jafé. A verdade prática diz: por causa de sua irreverência e falta de respeito, Cã veio a perder boa parte de sua herança. Então aqui o comentarista vai dizer por quê. Por que Cã e toda a sua família, por que eles vão receber esse tipo de herança? Por que eles vão receber maldição, vão servir e não ser donos das propriedades? Então ele diz aqui por causa de sua irreverência e falta de respeito para com seu pai. Podemos acrescentar aqui pela sua fofoca também. Então nós vamos ver mais detalhes sobre isso. O que quer dizer isso? Por que isso? O que ele fez? Então vamos continuar estudando aqui a nossa lição e vamos ver tudo isso. A leitura então em classe está em Gênesis 9, 20 a 29, que diz: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, que foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Então, pela leitura, nós vamos ver que Noé começou a ser lavrador. Outra tradução diz: passou a ser lavrador. Então, antes ele não era lavrador. Então, agora ele passou a ser. Agora teve. Então, o dilúvio está começando tudo de novo, a terra, as plantações, os homens a se multiplicar através da família de Noé. Tudo vai começar agora. E Noé, então, começa a ser lavrador. Ele vai pegar agora e vai cuidar de plantar
as coisas, cuidar das plantas. Mas onde é que ele conseguiu então o material para fazer isso? Porque tudo estava destruído, pouquíssima coisa tinha sobrado, né? Nós vamos ver que a oliveira, por exemplo, o pombo pega ali um raminho de oliveira, quando Noé solta, né, o pombo ali 7 dias, depois mais 7 e tal. Então você vê. Então algumas plantas sobreviveram ao dilúvio, mas muitas morreram. Mas agora Noé quer cuidar então de plantar, de cultivar as coisas que ele conseguir. Então dentro da arca também Deus havia dito para Noé colocar tudo que era mantimento, tanto para Noé e sua família como para os animais. Então muita coisa ele tinha ali. Então ele viu o que? Pegar agora e vai cuidar. Para ele plantar uma vinha demora aí cerca de, como a terra era muito boa naquela época, vamos dizer 2 anos, para poder produzir uvas. Então Noé estava começando agora a cuidar da terra, plantar, cultivar, e ele então vai cultivar uvas. A alimentação básica de Noé e toda aquela região ali, o que era? Então as uvas eram importantíssimas, todos tomavam suco de uva. Existia o que mais? O leite, o mel, né, e o trigo. Do trigo eles faziam pão. Então essa era a alimentação básica. E a Bíblia cita também a manteiga que eles faziam do leite. Então essa era a alimentação básica deles. Então Noé vai cuidar agora o que? De uma plantação de uvas. Então a Bíblia diz aí que ele começou a ser lavrador e passou então a cuidar ali de uma vinha. Por isso que a palavra aí foi traduzida como vinho, produto da vinha, vinho. Na verdade, para nós o que é? Produto de uma vinha, de uma parreira de uvas, então é a uva. Então a uva era pisada, o líquido que saía aí era feito então o suco de uva integral puro, e se quisesse alguém fermentá-lo, ele então se tornaria alcoólico. Mas se ele fosse guardado, poderia ser também que ele se tornasse, com a mistura do ar, né, com a umidade necessária, então poderia se tornar também um pouco alcoólico. E nós sabemos que se tomarmos suco de uva em excesso, acaba isso tornando-se alcoólico dentro de nós, por causa das misturas químicas que acontecem. Por isso que sempre a Bíblia adverte não tomar muito o suco de uva, porque ele se torna embriagante. E vai acabar fermentando dentro de nós. Então é preciso tomar pouco. E Noé aqui nós vamos ver que ele toma muito, por isso então ele fica bêbado, se embebeda. Pode ser esta a explicação, mas pode ser também que Noé colhendo, fazendo então aquele suco de uva, guardando, e a maneira que foi guardada acabou fermentando. Noé não percebeu, foi começar a tomar o suco de uva e acabou se embebedando. Em nada aqui nós devemos explicar, nós vemos que Noé teve a intenção de se embriagar. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Eu creio que não, que ele não teve intenção de se embriagar, muito menos de ficar nu, já que ficar nu ali significava uma vergonha muito grande, uma ofensa à família. Lembre-se que ali só tinha a família de Noé. Mesmo assim, era uma vergonha. Então, eu creio, tendo o testemunho que nós temos de Noé na Bíblia, eu creio que Noé não fez nada intencionalmente.